Pois bem, a palavra de hoje nós vamos estar meditando no livro de 2 Reis e o capítulo é o capítulo 6, mas eu quero te chamar a atenção aqui por um detalhe. Já imaginou se nós pudéssemos nos anteciparmos a toda e qualquer ação do inimigo contra a nossa vida? Pois bem, isso o Senhor fez com Eliseu e Ele quer também fazer conosco. Imagine que o inimigo articulando um plano, tentando contra a nossa vida, antes que ele comece a arquitetar o plano, Deus já te dá o escape, já te dá a saída, já te mostra as portas por onde você tem que acessar para ficar livre do inimigo. Ou seja, quando é que o inimigo vai colocar a mão em ti? Nunca. Aonde aconteceu isso, pastor? Pois bem, vamos ver aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo 8, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Isso mesmo, estava o momento no qual a nação da Síria, se levantava contra o povo de Deus, Israel. E aqui diz o versículo de número 8, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares, guarda por passar tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe fará, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então veja que no momento em que o rei da Síria já não conseguia mais ver cumprido o seu intento de colocar a mão ali no povo de Israel, de impedir que eles pudessem se locomover para um lado e para o outro, porque, afinal de contas, naquela época, havia necessidade de se cavalgar, de se trafegar por estradas longas, desertas, e isso era uma estratégia do inimigo para tentar impedir, roubar, saquear, impedir o avançar do povo de Deus, de poder se manter com as suas necessidades, suprindo as suas necessidades. Então, assim agia o rei da Síria para tentar de alguma maneira parar esse povo, o qual ele até não entendia. Mas por quê? Como eles conseguem se informar das minhas ações, das minhas atitudes? Então veja, meus irmãos, que aqui o homem de Deus era informado por Deus, era usado por Deus para orientar o rei de Israel em todas as decisões as quais deveriam tomar, pois o Senhor ouvia, sabia da intenção do coração do rei, e mesmo estando ele no seu quarto, na sua câmara, ali no seu aposento, o Senhor, tudo o quanto o inimigo do seu povo planejava, o Senhor ali orientava para que então não caísse na armadilha, não se colocasse pelo um caminho que seria um caminho de perigo, um caminho ao qual deveria confrontar com o inimigo. Da mesma maneira como o rei de Israel ouvia o homem de Deus que o orientava, porque recebia a orientação do Senhor, fica aqui um exemplo para nós nos dias de hoje. O que esta palavra está falando ao seu coração, meu irmão? Por que então não parar para refletir acerca do que a palavra de Deus está nos falando?
E muitas das vezes estamos pregando, falando de tantas outras coisas e vamos de encontro com aquilo que você está vivenciando, com o problema, com a situação, com aquilo qual você já identificou na sua vida e que precisa, de certa forma, né, uma atenção especial. Então, por que não dar ouvido que a palavra de Deus tem te orientado? E não é só de agora. Em quantos momentos o Senhor tem usado homens de Deus, mulheres de Deus, né? Pregadores no rádio, na televisão, na internet, um folhetinho que alguém evangelizando na rua lhe entrega, e aquilo ali é uma palavra a qual vem como uma advertência para o meu irmão, para a minha irmã. E você até então tem relutado em dar ouvido à palavra de Deus. Mas veja que o rei de Israel, ele não agiu desta maneira. O rei de Israel só conseguiu verdadeiramente frustrar todos os planos do rei da Síria, porque aquilo que chegava como notícia, trazido pela palavra do homem de Deus, o rei de Israel acatava. Ordenava então ali o seu exército, o seu povo, para desviar daquele caminho, para passar para outro caminho, e assim prevalecia o povo de Israel perante o rei da Síria. A ponto do homem da Síria, o rei da Síria, declarar a seguinte frase: e disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então veja que pelo fato dele até achar que havia alguém infiltrado no seu exército, no meio do seu povo, no palácio, ouvindo tudo quanto o rei ali declarava a poucos, a ponto dele ter interpretado que esse era um espião que precisava ser ali extirpado, destruído. Mas ali também havia alguém que sabia que o Deus o qual guardava a Israel era um Deus poderoso e que falava com o seu profeta, e a ele tudo falava, e ele então repassava para o rei de Israel. Então dizendo ele: não, Senhor, não é por aí, pois na verdade este é Eliseu, e Eliseu recebe essa orientação do Senhor, e essa orientação, quando dada, é obedecida, e nós não temos como alcançá-los. Veja que coisa magnífica, gente, que nós estamos vendo aqui. Então quer dizer que mesmo estando até dormindo, quando ali talvez em sonhos, né, o rei da Síria planejava alguma coisa, aquilo não era ocultado ao Senhor. Dá para perceber que em muitas das vezes alguém pode esconder algo de você. Alguém pode, de repente, nem mesmo comentar com ninguém um plano, né, um pensamento maligno contra a sua pessoa, articulação para te prejudicar, fazer ali tramóias, fazer parcerias para tentar impedir a tua bênção, mas podem esconder de você, pode esconder do homem, né, mas não pode esconder de Deus. Haja visto que até mesmo, aqui foi a declaração do servo do rei da Síria, até mesmo na sua câmara, aonde o Senhor dorme, ali mesmo, tudo quanto lá acontece, o Senhor relata ao seu profeta.